Brasil, pouco mais de 138 mil detentos cumprem pena por tráfico de drogas. Eles representam cerca de 25% da população carcerária do país. Segundo o Ministério da Justiça, a maioria é formada por réus primários. Foram presos sozinhos, com pouca quantidade de entorpecentes e não têm associação com crime organizado. Todo juiz, ao fixar a pena por tráfico, leva em consideração a personalidade e a conduta social do réu, a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido. Esses critérios estão previstos no artigo 42 da Lei 11.343, em vigor desde 2006, e que ficou conhecida como a Lei Antidrogas. A quantidade e a natureza da droga, elas são fatores preponderantes do magistrado para fixar a pena em caso de tráfico de droga. Por óbvio, quanto maior a quantidade, maior a lesividade da droga, maior vai ser a resposta penal. De outro lado, da mesma forma, quanto menor for a quantidade de droga e quanto menor for o poderio dela de devastação, menor vai ser a repressão estatal. Toda vez que decide pela condenação de um réu, o juiz precisa calcular a pena. Por exemplo, para crime por tráfico de drogas, a lei prevê de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa. A norma também prevê uma redução de pena de 1/6 a 2/3, quando ficar caracterizado tráfico privilegiado. Mas para ter direito a essa redução, é necessário que o réu, considerado um pequeno traficante, seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Nesse caso, a pena a ser estabelecida deve estar entre o limite mínimo e o máximo. E pela legislação, para se chegar ao tempo exato de uma pena, o magistrado precisa seguir 3 fases. São as etapas do cálculo da pena. Na primeira etapa é estabelecida a pena base. Nela são levadas em conta as chamadas circunstâncias judiciais, como a conduta social, os antecedentes criminais e a personalidade do sentenciado, os motivos e as consequências do crime. Nesta fase, quanto maior o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, maior a pena. Ao estabelecer a pena base, eu vou para a segunda fase da dosimetria da pena, da dosagem da pena. O que é essa segunda fase? São as circunstâncias agravantes e atenuantes. Em um terceiro momento, eu vou fixar a pena definitiva, com base nas causas de aumento e causa de diminuição da pena. Advogado e membro do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Frederico Barbosa, chama a atenção para o peso das circunstâncias durante o cálculo da dosimetria. Elas podem ser somadas ou diminuídas, porque você pode ter uma pena base alta e ela ser reduzida em razão de uma circunstância, por exemplo, atenuante, uma menoridade, e depois ela pode vir a ser novamente incrementada em razão, por exemplo, de haver um tráfico de drogas na porta de uma escola. Mas em qual momento a quantidade e o tipo de droga em poder de um réu devem ser levados em consideração na fixação da pena? Na primeira fase da dosimetria, em que é fixada a pena base, ou na terceira, em que se avaliam as causas de aumento e diminuição dela. Essas questões foram discutidas em 2 habeas corpus que a segunda turma do Supremo encaminhou para julgamento do plenário. E é este assunto que você acompanha a partir de agora no programa Grandes Julgamentos do STF. O que determinou que a segunda turma submetesse esses habeas corpus à consideração do plenário é que existe uma divergência de interpretação entre a primeira e a segunda turma a respeito do disposto no artigo 42 da Lei 11.343, 2006, que dispõe o seguinte: o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. O assunto também foi discutido antes na primeira turma do STF. Nela, os ministros entenderam que o magistrado poderia considerar a natureza e a quantidade da droga, tanto na primeira quanto na terceira fases do cálculo da pena. No entanto, pelo entendimento da segunda turma,
Um juiz deve analisar a natureza e a quantidade da droga ou na primeira ou na terceira fase. O julgamento dos dois habeas corpus ocorreu na última sessão plenária de 2013. Ao recorrer ao Supremo, os dois réus pediam para serem beneficiados com a diminuição da pena para 2/3, tempo máximo previsto na lei antidrogas, para o caso de tráfico privilegiado. No habeas corpus 109.193, o condenado levava 70 pedras de crack. Nesse caso, o juiz levou em conta a quantidade e a natureza da droga só na terceira fase da dosimetria. Já no habeas corpus 112.776, o réu foi condenado por ter sido flagrado com 6 gramas de crack. Ao fixar a pena, o juiz considerou o tipo e a quantidade da droga, tanto na primeira fase quanto na terceira. Portanto, Excelências, pede à Defensoria Pública que seja reconhecida que a mesma circunstância só possa ser invocada uma vez na fixação da pena base e não na escolha do fator de redução. E, assim sendo, que seja concedida a ordem para que, não considerada essa circunstância na terceira fase, seja concedida aos pacientes a redução em seu grau máximo com todos os seus consectários. O que prevaleceu no julgamento do plenário foi exatamente o entendimento da segunda turma do STF, ou seja, o magistrado só pode analisar a natureza e a quantidade da droga ou na primeira ou na terceira fase do cálculo da pena. De acordo com a decisão do plenário, os juízes não podem mais considerar a natureza e a quantidade da droga nas duas fases para evitar o chamado bis in idem, punir uma pessoa 2 vezes pelo mesmo fato. E aí eu dou um exemplo concreto para ilustrar. Um clássico exemplo. Por exemplo, João mata Tício, mata Pedro, por conta que o Pedro falou assim, João, você é um facínora, João, você é um sacripanta. João dispara contra ele e mata. A princípio, em tese, temos aí um caso de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Eu não posso considerar essa circunstância de motivo fútil para qualificar o crime de homicídio e depois considerar esse mesmo motivo fútil para agravar a pena. Ou seja, eu estaria pegando a circunstância de motivo fútil e utilizando ela 2 vezes para agravar a situação do condenado. No próximo bloco, você acompanha os votos dos ministros, a tese da defesa e outros detalhes da decisão do plenário. O programa Grandes Julgamentos do STF volta daqui a pouco. Você acompanha mais um programa Grandes Julgamentos do STF. O tema de hoje é sobre a decisão do plenário, que estabeleceu que a quantidade e a natureza da droga apreendida com o réu só podem ser consideradas uma vez no cálculo da pena. No entendimento da Corte, e se as circunstâncias fossem adotadas na primeira e na terceira fases, o magistrado estaria punindo o réu 2 vezes pelo mesmo fato, o que não é permitido. A decisão do Supremo foi consolidada depois da análise de 2 habeas corpus, nos quais os réus pedem redução da pena. O assunto foi levado ao plenário pela segunda turma do STF. No caso do habeas corpus 112.776, o juiz sentenciante considerou a natureza e a quantidade da droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda. E no habeas corpus 109.193, a decisão do tribunal é aplicando esse artigo 42 apenas na terceira fase. Durante o julgamento, o defensor público da União destacou o habeas corpus em favor do réu, flagrado com 6 gramas de crack. Alegou que a quantidade de droga apreendida era pequena e que o homem preenchia todos os requisitos para ter a pena reduzida ao máximo previsto em lei. Quando se discute fração de redução, Excelências, significa que o julgador já reconheceu previamente que aquele acusado faz jus à redução. Ou seja, que preenche concomitantemente, simultaneamente, os 4 requisitos previstos no texto legal. Porque se assim não fosse, a discussão da fração de redução estaria prejudicada, estaria superada. Se não preenchesse simultaneamente a circunstância de ser primário, ter bons antecedentes, não integrar a organização criminosa ou não se dedicar à atividade criminosa, se essas 4 condições não estivessem
presentes de forma simultânea, sequer haveria discussão acerca da fração de redução de pena. Com a devida vênia dos que sustentam em contrário, entende o Ministério Público não haver um direito fundamental à reprimenda mínima. O princípio constitucional da individualização da pena exige uma compatibilidade, o exame do comportamento e as consequências do crime praticados. Fica, portanto, assentado o pressuposto de que, para o Ministério Público, inexiste esse direito fundamental à pena mínima. O Procurador-Geral da República lembrou ainda que, como previsto em lei, a quantidade e a natureza da droga são elementos de ponderação no cálculo da fração da redução. A quantidade e a qualidade da droga deve influir na fixação do percentual de redução, porque é através dela que se infere a maior ou menor culpabilidade da conduta, é através dela que se infere a potencialidade maior ou menor da lesividade do ato. O habeas corpus 112.776 foi o primeiro a ser analisado pelo relator durante o julgamento em plenário. Ao declarar o voto, o ministro Teori Zavascki considerou que houve bis in idem na fixação da pena do réu, flagrado com 6 gramas de crack. O juiz considerou a quantidade e a natureza da droga, tanto na primeira quanto na segunda fase, cumulativamente. A minha proposta de voto seria no sentido de concessão parcial da ordem para determinar ao juiz competente que proceda à nova fixação da pena imposta ao paciente, sem o bis in idem, quanto à natureza e a quantidade da droga, e fixe o novo regime prisional à luz do artigo 33 do Código Penal. Já o segundo habeas corpus foi totalmente rejeitado pelo relator. Ao defender a manutenção da pena imposta pelas instâncias ordinárias, o ministro Teori Zavascki ressaltou a quantidade da droga apreendida. A quantidade da droga apreendida, 70 petras de crack, não pode ser considerada ínfima, como afirma a impetrante, notadamente por se tratar de entorpecente com elevado grau de nocividade. Aqui é a questão da natureza da droga também. Mantida a reprimenda, tal como fixado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não há como substituir a pena privativa de liberdade em sanção restritiva de direitos. Isso porque a pena imposta ao paciente, 4 anos e 2 meses, afasta o requisito previsto no artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Em suma, senhor presidente, eu considero que, nesse caso, agiu legitimamente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao considerar a natureza da droga. Na terceira fase da dosimetria, o meu voto, nesse caso, é pela denegação da ordem. A opinião divergente veio com o ministro Luiz Fux, que integra a primeira turma do STF. Ele explicou que a análise da quantidade e da natureza da droga nas 2 fases da dosimetria não implica em bis in idem, em dupla punição pelo mesmo crime. No entendimento do ministro Fux, na primeira fase, o juiz analisa a natureza e a quantidade como circunstâncias judiciais. Já na terceira, natureza e quantidade são consideradas como indicativo do grau de dedicação ao tráfico. Tais circunstâncias constituem elementos indiciários de 2 fatores distintos. Em primeiro lugar, a intensidade da lesão à saúde pública. E, em segundo lugar, o grau de envolvimento do agente com a criminalidade. Porque, como destacou o ministro Zavascki, aqui a hipótese não é de agravar a pena, não é uma causa de aumento de pena. Aqui a hipótese é de sopesar se é possível aplicar uma minorante, tendo em vista a quantidade da droga. Durante o julgamento, o ministro Barroso defendeu a necessidade de um debate público sobre a descriminalização da maconha. Segundo ele, boa parte das pessoas que cumprem pena por tráfico de drogas no Brasil foram pegas com maconha, por fim de se optar por uma interpretação menos dura da lei. O foco do meu argumento não é a questão do usuário, não que considere esse foco desimportante, mas a minha preocupação é outra e é dupla. A primeira é reduzir o poder que a criminalização dá ao tráfico e aos seus barões nas comunidades mais pobres do país e, especialmente, na minha cidade de origem, o Rio de Janeiro. A criminalização fomenta
o submundo, dá poder político e econômico a esses barões do tráfico que oprimem essas comunidades, porque eles conseguem oferecer utilidades e remuneração maiores do que o Estado e o setor privado em geral. O meu primeiro questionamento diz respeito ao poder do tráfico e meu segundo questionamento diz respeito à conveniência de uma política pública que manda para a penitenciária jovens, geralmente primários e de bons antecedentes, que saem dessa penitenciária pós-graduados em criminalidade. Por estas razões, que são razões metajurídicas, razões que formam o modo como eu penso e vejo esta questão da droga e da política criminal, eu estou reajustando a posição que anteriormente mantinha na turma e aderindo à posição que foi aqui defendida pelo ministro Teori Zavascki. Já a ministra Rosa Weber manifestou opinião divergente do relator. Eu adoto e sigo a orientação da primeira turma porque me convenci de que não há o fenômeno do bis in idem. Na verdade, uma coisa, com todo respeito, é considerar a natureza e a quantidade da droga para efeito de fixação da pena base como circunstância judicial e obedecendo o artigo 42 da Lei 11.343. E outra coisa, com maior respeito, é entender que a natureza e a quantidade da droga podem servir, sem que tal implique bis in idem, como indicativos do grau de envolvimento do agente no mundo das drogas. Durante o voto, a ministra citou que a lei dá ao juiz uma certa liberdade no cálculo da pena. Na sua fixação, o magistrado precisa ter como parâmetro o mínimo e o máximo previsto na lei quanto à aplicação das atenuantes e agravantes e das causas de aumento e diminuição. O juiz deverá analisar o caso concreto e fundamentar o que levou a diminuir ou aumentar a pena. A própria lei, o texto legal, atribui ao juiz uma discricionariedade, como ele vai fixar, como ele vai definir, né, a minorante, qual a fração a ser utilizada, como o juiz vai definir o grau de dedicação a atividades criminosas. Não poderá considerar uma enorme quantidade de drogas, como bem destacou, a meu juízo, o ministro Fux, para esse efeito? Isso significa considerar duas vezes o mesmo fato para punir? Isso sim, a meu juízo, a dupla consideração de um mesmo fato para a aplicação da pena, sem dúvida, seria um bis in idem, mas aqui não é. O que o julgador vai levar em consideração? Olha, era uma pessoa que não tinha antecedentes, réu primário. Não integra uma organização criminosa porque era uma mula eventual, contratada ali para aquela viagem específica. Não se dedicava à atividade criminal porque foi seduzida naquele momento, ad hoc, para fazer o transporte de droga, o caso mais comum. E essa pessoa está levando maconha. E temos uma outra que está levando não sei quantas pedras de crack, quantos quilos de cocaína. Não poderá o juiz fazer essa ponderação, qual que é o mais privilegiado, qual que é o menos privilegiado. Os dois são privilegiados, porque tratam-se de casos de réu primário, nas hipóteses que estou aqui a construir. Eu penso que aqui, no caso, não se está aplicando o mesmo fato para se estabelecer penas. Está se analisando o mesmo fato em relação ao grau de privilégio, e esse grau de privilégio tem que levar em consideração a realidade, o caso concreto. Durante o julgamento, a ministra Carmen Lúcia destacou a importância das questões envolvendo os dois habeas corpus e acompanhou o relator.
tenho para mim que a consideração de um mesmo critério em duas fases, na fase da fixação da pena base e, posteriormente, mesmo como disse a ministra Rosa Weber, para efeito de minorante, caracteriza, de toda forma, a utilização de um único dado para a penação e, portanto, neste caso, se tem exatamente o que, na minha compreensão, caracteriza o bis in idem. Essa é a razão pela qual, senhor presidente, eu peço vênias à divergência, mas acompanho o ministro Theory, ou seja, fixa-se o bis in idem no voto do ministro relator que eu estou acompanhando, e por isso determina-se que seja fixado uma nova pena com este afastamento e, a partir daí, um novo regime prisional. O que não se está concedendo é o que se refere rigorosamente à questão da substituição por restritiva de direito, e é exatamente nesse sentido que voto. No outro caso, como foi utilizado pelo Tribunal de Minas na terceira fase, a denegação da ordem por inexistência de legalidade ou constrangimento, e é neste sentido que voto. A natureza e a quantidade da substância entorpecente pode ser empregada pelo magistrado na dosimetria, tanto na primeira quanto na segunda turma, na terceira fase. O que não é possível é que ele aplique esse critério em duplicidade, sob pena de incorrer em vedado bis in idem. E, no mais, eu estou inteiramente de acordo com as conclusões do relator, portanto, acompanho integralmente em ambos os casos. O ministro Gilmar Mendes também acompanhou o voto do relator. Já o ministro Marco Aurélio manteve a opinião da primeira turma do Supremo. A causa de diminuição da pena pode conduzir a um quantitativo inferior ao piso previsto na norma que define o tipo. E, por isso mesmo, se deve marchar com absoluta segurança quanto à observância, ou seja, quanto, no caso concreto, à fixação do percentual. A fixação desse percentual, e eu não veria outro critério a considerar-se, há de levar em conta as circunstâncias judiciais, há de levar em conta a motivação, as circunstâncias da prática criminosa, as consequências da prática criminosa, sem que se possa falar em duplicidade no que se considerou antes, na primeira fase de fixação da pena base, a mesma circunstância, não há duplicidade. É o único critério que surge na interpretação sistemática dos diversos dispositivos envolvidos na espécie. Eu acompanho o ministro Theory, o relator, proclamo o resultado. No habeas corpus 109.193, ministro Theory, a denegação, não é? Por unanimidade. Por unanimidade. Já no habeas corpus 112.776, foi concedida em parte a ordem, por conceder em menor extensão, ministra Rosa, ministro Fux, ministro Toffolo e ministro Marco Aurélio. O plenário também decidiu que os ministros estão autorizados a analisar monocraticamente, ou seja, sozinhos, os pedidos de habeas corpus que tratem sobre o tema do julgamento. E no próximo bloco, a opinião de especialistas sobre a decisão da Suprema Corte. Voltamos em instantes. Em dezembro, durante a última sessão plenária de 2013, o Supremo decidiu que a quantidade e a natureza da droga apreendida com o réu só podem ser consideradas uma vez no cálculo da pena. Para os ministros do STF, se as duas circunstâncias fossem levadas em conta na primeira e na terceira fases, o juiz estaria punindo o réu duas vezes pelo mesmo fato, o que caracterizaria o bis in idem. O assunto chegou ao plenário pela segunda turma do STF. Isso porque o entendimento dela era diferente em relação ao da primeira turma. Para o Instituto de Defesa do Direito de Defesa,
os réus vão sentir positivamente os efeitos da decisão do plenário. A partir do momento que você tem essa vedação à aplicação cumulativa dessas circunstâncias, a consequência muitas das vezes vai ser a redução da pena do indivíduo. Em relação à necessidade de debate público sobre a descriminalização da maconha, defendido pelo ministro Barroso no plenário, esse advogado criminalista destaca. Quando a gente fala em regulamentar a droga, o que nós estamos querendo falar? O que eu estou querendo dizer? É tirar essa droga do traficante e passar para o Estado. Não o Estado público, mas regulamentar o privado. O que nós temos que fazer é regulamentar, é informar, como fizeram com o tabaco. A equipe do Grandes Julgamentos do STF foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre o assunto. Com a regularização da maconha, você separa o traficante do usuário. E o usuário tem que ser tratado. Eu acredito que isso é um passo importante. E a maconha é um pouco diferente das outras drogas, eu acho ela mais leve. A maconha é a porta de entrada para as outras coisas. Então não pode ser assim a diferença. Eu acho que droga é droga, só o nome já diz, né? Seja maconha ou seja outra droga qualquer, tudo é droga e tudo faz mal. E eu acredito que a maconha não seja uma droga tão prejudicial. A gente tem drogas muito mais prejudiciais, como o álcool, que é liberado. E eu acredito que a maconha também tem vários fins medicinais que precisam ser explorados. O programa Grandes Julgamentos do STF volta na semana que vem com mais um assunto do seu interesse. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, sugerir um tema, anote o nosso endereço eletrônico grandesjulgamentos@stf.jus.br. Muito obrigado pela sua companhia.